Vou ficar um pouco no vai e vem que eu estou permitindo, pessoal, aqui. Mas boa noite a todos e todas. Sim, a gravação vai estar disponível para quem quiser reassistir, retornar aqui. Nós somos o Instituto Onde Aterrar, né? Quem os fala é Gustavo Lagares, eu sou psicanalista, pesquisador em ecopsicologia, tenho formação em ecologia política, né, no doutorado, e, um pouquinho para nós. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rayane, sou psicóloga clínica, especialista na abordagem existencial humanista, e sou pesquisadora também da ecopsicologia há alguns anos, né, junto com o Gustavo, e também sou cofundadora do Instituto Anja Terra. E é uma alegria muito grande para nós oferecermos esse espaço aqui, né, essa aula, para discutir essa temática, que é tão importante e que, enquanto psi, né, entendo que essa demanda chega na clínica e que muitas vezes, né, existe um grande um gap, né, no sentido da psicologia em si, nos preparar para atender e acolher essas demandas que chegam na clínica. Então, foi por isso que a gente propôs essa aula, para compreender melhor, enfim, vocês vão acompanhar aí o que a gente preparou. E, bom, você quer falar Eu alguma posso seguir coisa? aqui, vai começar. Tá. Não, porque esse tema agora, né, é um pouco, talvez, óbvio, mas é sempre bom retornar às obviedades, às vezes, né? A gente está aqui, então, para falar de superionia e saúde mental, que eu acho que é uma proposta que nem a gente esperava muito pôr nesses termos, né, Rai? Mas, à medida Sim. que as circunstâncias vão se transformando, e a gente vai percebendo a necessidade também de é, perceber como a gente pode falar melhor desse acontecimento, né? E o Alinhos, de alguma forma, ele consegue dar uma face, né, uma cara, um nome mais pontual no tempo, no espaço, mais perceptível para a gente falar sobre as transformações que a gente está vivendo, né, no âmbito planetário, no âmbito mais, né, territorial, local também. E daí essa proposta, né, da gente não só pensar a saúde mental nesse contexto que a gente está vivenciando, mas pensar para uma clínica no antropoceno, né? Então, esse é um encontro que a gente até pensou que poderia ter um aspecto mais de acolhimento, né? Mas a gente quer propor que a gente faça isso em outros momentos, e a gente pode já usar esse espaço aqui para falar a respeito de combinar algo nesse sentido. Mas aqui a gente quer principalmente pensar quais bases teóricas, quais referenciais, a partir do que a gente poderia imaginar, né, e construir uma clínica no antropoceno, que é o que a gente tem buscado já nos últimos anos, que está tomando cada vez mais forma. Para começo de conversa, a gente se apresentou rapidinho, né? Mas vale mencionar que a gente tem pesquisado a ecopsicologia nos últimos anos e buscado se inserir de alguma forma nesse contexto, né? A ecopsicologia, ela nasce nos anos 90 e vai tendo meio que dois vieses, né? Um viés mais, talvez, comportamental, mais viés científico, de uma certa forma de ciência, né? Claro, nos países anglófonos, e em outros países na Europa, como Itália, Espanha e na América Latina, ela vai ter um viés mais vivencial, mais ecoterapêutico, assim, né? E a gente está tentando, né, transitar e estar em contato, assim, com autores e gente que atua nos dois campos, né? Meio que pegando um pouco do melhor dos dois, né? Tanto de um estudo mais que busca ter talvez um rigor acadêmico, algo nesse sentido, eu venho dessa formação, né? Mas também com a sensibilidade e a capacidade de fazer essas práticas, né? Não ficar tão preso só no teórico também. E daí, a gente aqui está apresentando, né, nessa foto com o computador, um artigo que a gente publicou na Ecopsychology, que é a revista, acho que principal, assim, no campo da ecopsicologia hoje. E a quer falar um pouquinho da Amazônia? Fechado, né? Pronto. É que teve uma instabilidade aqui para mim, não sei se todo mundo te ouviu, mas eu não ouvi o final. O que você falou por último agora? Eu tinha te pedido para falar um pouco da nossa imersão lá na Amazônia. Ah, sim.
Então, nós tivemos esse ano lá na Colômbia, né, participando da imersão com o pessoal da Coru Transformation, que é um instituto chileno-colombiano, e essa imersão foi muito importante, no sentido de que incrível, né, poder ir para a Amazônia e ter essa experiência, desse contato lá com toda a biodiversidade, né, que existe, é incrível a força da floresta. E por outro lado, né, toda a experiência que a gente vivenciou oferecida, né, ofertada pela Marian, a Marian e o Cláudio, que são os representantes, né, os que representam o Instituto Coru, e na ocasião foi a Marian que conduziu essa imersão, e foram dias de muitas práticas de ativação corporal, de ampliação de sentidos, de sensibilização. A gente sentiu chuva, terra, como? E, e aí foi um contato muito profundo de integrar, né, essas práticas vivenciais, essas práticas da experiência mesmo do corpo dentro desse espaço que é a floresta. Então, teve também arte-terapia. Então, vivenciar essa experiência e voltar para casa, né, voltar para a clínica, tem, foi e tem sido um processo de integrar, né, tudo isso que a gente conseguiu aprender lá de recursos práticos, mas também experiencial, porque um dos recursos, né, propostos pelo Instituto, lá pela Coru, é que a gente aprende também na medida que a gente vivencia essa prática. E eu acho isso muito interessante, porque a partir disso a gente vai conseguindo também dar versões de sentido, né, para isso que foi vivenciado. Uhum. Então, foi bem rico, assim, fora a Que troca rico. cultural também. Sim. E a gente está comentando um pouco disso porque o Coru, né, a Coru é uma escola de ecopsicologia da Colômbia e Chile, que está nessa rede internacional, né? A gente não mencionou, mas o Brasil tem o Instituto Brasileiro de Ecopsicologia, que é presidido pelo Marco Aurélio, que é uma referência, né, trouxe o campo para o Brasil. E aí tem uma rede internacional que a gente está mais inserido nos últimos 2 anos. Mas para a gente seguir, ops, acho que passei um pouquinho antes. Ah, seria fazer um exercício de respiração, né? Vamos. Então, eu quero convidar vocês para a gente presentificar aqui hoje nesse encontro, porque a gente vai olhar para questões um tanto profundas mesmo, e eu entendo que várias pessoas aí vieram de dias com várias demandas, trabalho, enfim, né? A vida acontecendo. E eu quero convidar vocês para a gente dar uma esticada, né, na coluna, alongar as costas, colocar os pés no chão. Acho que é muito importante a gente sentir o nosso pé tocando o chão para ajudar nesse aterramento, né, necessário. E então, quem quiser esticar o braço, né, fazer uma massagem aqui no maxilar, uma alongada nas mãos, sentir esse corpo, né, que viveu várias coisas hoje, que passou, que foi atravessado, né, por várias demandas. E, bom, quero convidar vocês para a gente respirar. É uma coisa tão simples, mas que às vezes a gente perde isso de vista, né? Então vamos lá. Vamos inspirar bem profundo mesmo. Encher o pulmão, segurar, soprar com força mesmo para esvaziar o pulmão. Inspira, segura, sopra. Inspira, segura, sopra. Mais uma vez. Inspirou, segura, solta. Acho que
Aos pouquinhos a gente vai voltando, né? Vamos voltando. É muito comum, nesses momentos, a gente sentir uma leve tontura, assim, isso faz parte. É porque a nossa respiração sincronizando, né? O nosso corpo sendo oxigenado por uma sequência de respiração mais profunda e mais atenta. E com isso, eu quero convidar vocês para o início da nossa aula, para o início desse encontro. Vamos entender um pouquinho mais sobre Super El Niño e saúde mental. A proposta desse encontro, né, dessa aula nossa, ela vem muito de uma observação de uma série de conteúdos, né, que vêm sido produzidos a respeito do Super El Niño, que em geral falam assim, né, preparações para o Super El Niño. E aí tem essa proposta, né, compre água, alimentos, etc. E eu fico pensando, será que a gente poderia pensar numa preparação também num nível mais subjetivo, afetivo, né? Será que a gente consegue, de alguma forma, ir para além desses efeitos mais notórios, mais imediatos? É um pouco essa inquietação né, deu, acho que o gatilho, assim, a faísca, vamos colocar assim, para a gente trazer esse tema para o campo da saúde mental, né? Claro, a partir do que a gente já vem trabalhando. Daí, ao ponto, né? O que é o El Niño, no final ao final das contas, né? O El Niño é um fenômeno climático natural, né? Então a gente pode pensar que ele já acontece há muito tempo, há séculos, milênios até, dentro da estabilidade do Holoceno, né? Ele é um ciclo de alteração das águas do Pacífico, que geralmente ocorre ali a cada 5, 7 anos, historicamente teve uma média de tempo assim, e quando esse aquecimento ele se intensifica, né, é, a partir de 2 graus, aliás, na média de 2 graus de aquecimento, numa região grande do Oceano Pacífico Equatorial, né, que a gente vê classicamente nessas fotos, isso configura um ano de El Niño, né. E esse aquecimento anormal depois vai afetar a atmosfera, vai outros fluxos oceânicos, né, e as chuvas, né, e globalmente existe um efeito para esse El Niño, que já é relativamente conhecido, assim. Muito embora, por mais que haja um padrão, ele não é fixo, né? E esses efeitos podem ser até mesmo opostos, né? Inclusive no Brasil a gente vai ver isso. O nome, né? De onde que surge essa coisa do El Niño, que o pessoal já está falando que está tão grande que virou ombre, né? As piadinhas para a gente tentar aliviar. É l'ombre. Essa ideia, né, esse termo, vem da observação de pescadores no Peru, né, e remete essa história, pelo menos ao século XIX, mas há relatos de que isso já é sabido até antes mesmo da, da colonização, né, porque em 1600, mas os próprios indígenas conheciam esse fenômeno, mas esse termo, né, ele vai ser cunhado por esses pescadores, que percebiam que mais ou menos na época do Natal, ficava sem peixe, que um dos efeitos do El Niño, do aquecimento da água, é reduzir a disponibilidade de fitoplâncton, né, seres que estão na base alimentar ali dos peixes, e com isso reduzir também os cardumes, né. Então, eles justamente nesse momento falam, não vamos trabalhar, vamos para o Natal, vamos para as festas, né, porque não está compensando pescar. E daí esse termo, né, que é El Niño de Navidad, né, criança do Natal. Quando a gente pensa no El Niño no Brasil, né, ele tem uma atuação diferente, assim, né? No verão, ele vai ter um clima mais seco no norte e nordeste, né, com um aumento do calor no sudeste, no centro, e aumento das chuvas no sul, né? O que muda para o inverno é que, e pós-inverno, né, são as ondas de calor, principalmente nesse centro-sudeste, né, centro-oeste, e a chuva, muitas vezes, ainda mais intensa no sul também, né, é uma constante nesse caso. E com menos, né, o seco vai mais para a região da Amazônia, na época do inverno, né, sendo que o litoral nordeste ainda pode ter chuvas. Mas essa diferença, ela não, acaba tendo, a gente vai percebendo que é um efeito de menos chuvas, né, e secas nordeste e norte, aumento do calor e, inclusive, redução das chuvas também no centro e sudeste,
com ondas de calor, principalmente no verão, ou no início, aliás, na primavera e no início do verão, e chuva no Rio Grande do Sul, né, Paraná, são regiões que estão tendo também mais tornados, né? Esses são mais ou menos os efeitos que a gente pode esperar para um El Niño, qualquer que fosse ter no Brasil, né? A questão é que esse ano a gente está lidando com o que está sendo chamado de Super El Niño, né? Há quem diga até e fale de El Niño histórico. E o que muda nesse caso, né? A gente pode pensar que quando o mar, né, esse aquecimento anômalo no mar, ultrapassa 2 graus, né, você vai ter uma amplificação desses efeitos muito grande, né? E daí é colocar mais ou menos nessa faixa, né, a diferença entre um El Niño que é considerado comum para um forte, né, que acaba se apelidando de super El Niño. As únicas vezes que isso aconteceu nos últimos 150 anos, né, foram em 1877, perdão, em 78, 1982 e 3, 1997, 98, e mais recentemente 2015, 2016. Vocês veem que o El Niño tem um período de um ano e meio, né, principalmente esses mais intensos. Quando a gente vê, né, as projeções e o estudo ali que vai demonstrar o aumento da temperatura no Pacífico, né, a gente vai perceber que o de 2015, em relação a esse de 1877 e o que a gente está tendo agora, né, ele foi relativamente fraco, né, mas foi um dos aninhos mais fortes da história. Então, por isso que talvez realmente essa diferença entre super e histórico, né, seja algo que a gente está vendo agora acontecer. O El Niño de 1877, ele ficou conhecido porque ele afetou muito a produção de alimentos no mundo, né? Numa época que se tinha outra capacidade de produção, né, de alimentos muito menor, mas também que existiam colônias, né? E países colonizados sofreram em especial porque países europeus pegaram a comida, levaram para eles e deixaram esses países com fome, né? E internamente também teve essa questão. Não que isso não possa acontecer de novo hoje, mas antes, nesse sistema de metrópole e colônia, isso era ainda mais possível, né? Eu penso. E também porque se tinha menos tecnologia, menos capacidade de antecipação e mil coisas, né? Mas esse de 877, a ele se atribui a morte de mais de 30 milhões de pessoas no mundo, nesse período, né? Então, é uma coisa muito grave e marcou o imaginário de muitas populações por tempo, né? A possibilidade de ter uma seca tão intensa ou um calor tão intenso que você simplesmente perde a produção de alimentos, né? E algo parecido, né? Claro que do ponto de vista de mortandade acho que não vai chegar próximo disso, mas do impacto na produção, na possibilidade de continuar né, a economia, digamos assim, né? E quanto mais a vida normal das pessoas, né? Então, os impactos vão ser provavelmente muito grandes. A gente espera que não, mas a gente também se prepara para o que, não para o pior necessariamente, né? Mas para o que os dados têm demonstrado, né? Para falar melhor de El Niño, eu acho importante a gente falar de antropoceno, porque a gente poderia pensar que o El Niño é uma face do antropoceno, é uma primeira forma que ele se mostra para a gente, né? Uma das primeiras que a gente vai percebendo. E o antropoceno é interessante porque ele fala de um olhar mais abrangente para a história, né? Vai pensar que a ação humana, em especial da civilização moderna, né, da sociedade global, sobre os ambientes, né, sobre a ecologia do planeta, foi se tornando tão forte a ponto dela ser a principal força geológica, né, ultrapassando a ação de vulcões, ultrapassando a ação de outras entidades planetárias que desempenham um papel importante na Terra. Daí esse prefixo antro, né, antropos, para falar do tempo que o ser humano marca a Terra, né? E isso pode parecer uma coisa muito poderosa, né? Assim, a força planetária, mas eu gostaria de lembrar aqui com Bonelli e Fressons, que são historiadores franceses, né? No livro O Choque do Antropoceno, eles falam: Antropoceno é um sinal da nossa força, mas também da nossa impotência, né? Afinal de contas, é uma época que, ao mesmo tempo que o ser humano, né, essa entidade se torna capaz de afetar o planeta, ela não tem sido capaz de reduzir esses efeitos justamente para poder conservar as condições de vida que a sociedade precisa,
né? É claro que essa entidade humana, ela abre muito espaço para equívocos, né? Porque, afinal de contas, a gente é muito diverso e divergente politicamente, né? Vários povos não contribuíram para a destruição das condições de vida. Pelo contrário, né? Vários povos têm cuidado dos seus territórios milenarmente. Então, esse antropos também é uma forma de jogar a culpa em geral, né? Mas é um termo que a ciência tem utilizado, né, a ciência do sistema terrestre, e que tem sua importância justamente porque, de alguma forma, coloca um novo enquadramento para se pensar as transformações na Terra, para além de exclusivamente a mudança do clima, que costuma ter esse olhar todo. Mas quando a gente pensa no sistema planetário, ele está todo interligado, né? Não tem só clima aqui, só biodiversidade ali, enfim, água do outro lado, é tudo um sistema único, né? Então, ele acho que ajuda a ter esse olhar mais integral, talvez, do sistema, né? E, tradicionalmente, se propõe que, ou melhor, a proposta mais forte do antropoceno, né, que foi avaliado pela Comissão Internacional de Geologia, não passou, mas continua sendo uma proposta teórica válida e importante, né, não passou por conservadorismo, por uma série de questões que não cabem muito aqui, mas não por falta de evidências, né. O principal argumento, que eu acho que é válido, é que o antropoceno ele não acontece no momento único da história. Ele é um efeito diacrônico, né? Ele vai tendo vários eventos importantes nesse impacto humano, né? Mas a proposta que ganhou mais força foi a de colocar 1950 como um início dessa época, né? É, fazendo um paralelo com aquilo que um historiador da Terra chamou de grande aceleração, né? Porque justamente quando o sistema humano, né, aquela ideal de desenvolvimento pós-guerra, né, se espalha pelo planeta e os países todos começam a buscar um certo desenvolvimento de expansão, de hiperindustrialização, etc., você tem também os efeitos no planeta disparando juntos, né? Então esse acoplado evolutivo vai se tornando muito mais forte, muito mais conectado. E isso ficou conhecido como grande aceleração. Apesar disso, a gente poderia dizer que nos últimos 30 anos a gente tem uma grande aceleração em cima dela, né? A gente poderia estar numa ultra grande aceleração, se fosse pensar assim. E ele é importante pelo seguinte: se a gente está pensando que a gente está entrando numa nova época geológica, qual que era anterior? De onde que a gente vem, né? A última época geológica é o Holoceno, oficialmente, né? Os últimos quase 12 mil anos, né? São compostos por esse período que foi particularmente estável, né? Tão estável que permitiu o estabelecimento e o florescimento de sociedades humanas pelo planeta todo, né? Com agricultura, com formas de organização social que favoreceram o nosso desenvolvimento de muitas formas, com suas contradições, claro, né? Mas foi viabilizado em grande medida pelo oceano. E a gente está justamente saindo dessa normalidade que a gente conhecia até então, né? Então, o efeito disso para a nossa forma de ver o mundo e de se situar nele, com certeza, não pode ser subestimado, né? Um aspecto interessante para pensar o antropoceno é a ideia de limites planetários ou fronteiras planetárias, né? Justamente aquilo que eu estava dizendo sobre não reduzir a questão que a gente está vivenciando a uma questão climática que você vai reduzir o gás de efeito estufa e resolve o problema, né? Uma questão quase técnica, instrumental que uma burocracia global conseguiria resolver. Porque quando a gente olha para esse sistema, né, ou para esses limites, a gente tem a mudança climática por um lado, né, esse mapa de 2 anos atrás, esse esquema, né, esse gráfico, o amarelinho já teria subido um pouco mais, mas a gente já passou dos limites aqui em verde, né, dos limites considerados seguros, né, que são justamente os referenciais do Holoceno, né. Essa estrutura, né, esse pensamento foi proposto pelo Johann Rockström, que é um dos principais autores do sistema terrestre, né? Justamente para pensar em qual espaço que os seres humanos têm de atuar, de intervir nesse sistema sem desequilibrá-lo, né? E quanto a gente já está ultrapassando em muitos aspectos. E aí a gente tem a integridade da biosfera, que é outra forma de falar de biodiversidade,
tamanho de população, enfim. E quando a integridade da biosfera diminui, a mudança climática piora e vice-versa, né? Então, são efeitos que vão se afetando. Outra coisa que é muito importante, pouco falado, são os fluxos bioquímicos, né? O fósforo, o nitrogênio, que é basicamente compostos usados em grande escala no agronegócio, né? Na agricultura industrial, e que vão se acumulando na água e sufocando aqueles ambientes, né? Chamado de eutrofização. Então, a gente vai percebendo que vai para além do tipo de energia que se usa, né? Eu diria, inclusive, mais que tem muito mais a ver com o uso da terra, como a gente habita esses territórios, o solo, como a gente se relaciona com essas entidades, né? Com o rio, com a montanha, e aí sim a energia entra nesse jogo, né? É claro que a fonte de energia tem um papel importante, mas já antecipando um pouco do conteúdo que a gente ainda vai chegar, né? Eu diria que a relação com a Terra, né, e os nossos modos de habitá-la estão no centro desses limites que estão sendo ultrapassados, né? E aí surge a questão, né, de o que acontece quando a gente começa a ultrapassar esses limites, né? E o que a ciência vai apontar é o limite, aliás, os riscos, né, de se ultrapassar o ponto de não retorno, né? Ou seja, transformações profundas no funcionamento desse sistema, com impactos para a gente, né, com impactos diretos na sociedade humana, para uma direção que a gente não conheceu como seres humanos, né? A gente pode pensar que é, a gente está saindo não só desse equilíbrio do Holoceno, mas em alguns aspectos até mesmo do Pleistoceno, de períodos anteriores, para além do que a humanidade já conheceu como espécie, né, que tem aí seus 300 mil anos. E quando a gente fala dessa questão de pontos de ruptura, é importante pelo seguinte: a gente tem a impressão de que a mudança do clima, né, o que o Latour vai chamar de mutação climática, ela acontece vamos dizer assim, aritmeticamente, né? Esse ano se contribui um pouco, aquece um pouco, e aí vai acontecendo. Mas, quando esse aquecimento passa o limiar, aquele tanto que se emite, ele começa a ter um efeito maior de aquecimento, né? Então, ele vai intensificando a capacidade do mesmo tanto de emissão aquecer. Né, aquilo que foi emitido continua aquecendo, principalmente o CO2, porque o metano, em alguns anos, ele desce mais rápido, o CO2 fica séculos, até 1000 anos, ali em cima, e a mesma quantidade que a gente poderia estar emitindo antes, né, ou ainda que se reduzisse, pode produzir um efeito mais intenso, na medida que esses pontos de virada, né, de não retorno, vão sendo ultrapassados, né. E quando a gente pensa em pontos de não retorno, a gente pode pensar que existe um sistema de equilíbrio na Terra, né, vários ciclos, né, de feedback negativo, né, que vão se afetando e criando uma espécie de homeostase no planeta, né? Basicamente, uma complexificação da teoria de Gaia, que é a teoria do sistema terrestre, né? Que é a base do IPCC, dos estudos nessa área. E aí eles falam, então, que esses componentes biofísicos, né, que regulam o planeta, eles têm um limiar também de equilíbrio. Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, né, a floresta amazônica, está em laranja. Então, entre 2 e 3,7 graus de aumento, ela tende a entrar num ponto de não retorno. Se ela continua sendo destruída, esse ponto abaixa, né? E se você tem o aquecimento e a destruição, mais ainda, né? E aquele papel que ela tinha de regulação do sistema começa a ser invertido e ela começa a contribuir, por exemplo, no aquecimento, né? É isso que a gente está vendo em algumas partes da Amazônia já acontecer. Mesma coisa com as calotas polares, né? O gelo ali em cima é uma espécie de ar-condicionado gigante da Terra. Quando ele vai derretendo, essa área branca que reflete o sol fica escura, começa a absorver o calor. E esse calor vai, né, ao invés de refrigerar, vai intensificando o calor que já está acontecendo, né? Nesse caso, é um ponto de virada muito mais próximo, né? Entre 1,5 graus e 2, algo que a gente deve alcançar aí nos próximos anos, né? Então, nessa conversa, acho que importante, assim, de conscientizar as pessoas, né, é que quando a gente pensa em fazer algo a respeito disso, parece que está muito tarde já, né? Eu sinto que por parte das pessoas tende de uma negação, uma indiferença, enfim, para uma preocupação do tipo, está tudo perdido,
né? E o fato de a gente não encontrar um meio termo para isso é o que nos desespera muitas vezes, né? E a compreensão de que o que se faz agora tem uma capacidade de regeneração maior do que o que se faz no futuro, que a gente vai estar impedindo o aumento desse processo, ou pelo menos, né, tentando compensá-lo de alguma forma, a gente vê que o presente é o melhor momento de agir, de fato, né? Mas a gente vai entrar agora com efeitos um pouco mais sutis disso, né? Sair desse olhar tão sistêmico para colocar a gente um pouco mais nessa história, né? A gente pode pensar que peguei essa foto da ventania, né? Recente lá no Rio, que eu achei muito icônica, Rai que mostrou. Eu achei ela muito marcante, assim, né? Esse caos, essa desorganização, né? Da vida, assim, cotidiana. E a gente pode pensar, então, como que esse fenômeno nos afeta subjetivamente, né? Nos nossos estudos, a gente foi percebendo que algo importante para a gente considerar é que, na psicologia, tradicionalmente, a Terra, ela não era vista como um agente importante na nossa história, né? Era muito mais como um plano de fundo, e isso acontece em outras áreas também, tá? Em que a subjetividade não era particularmente afetada ou marcada por essas entidades, por esses, né, aspectos terrestres. Ou quando era visto geralmente como algo metafórico, o que representava algo necessariamente humano, né? Então é só algo que se projeta onde está realmente o que importa, né? Nas relações humanas, nas relações intrapsíquicas. E quando a gente começa a vivenciar alterações ao nosso redor, nesse extremo, né, nesse nível de impacto, essa pressuposição, que já não era muito boa, né, já tinha suas questões, ela é ainda mais tensionada, né? E a prática comum, né, de escuta terapêutica, ela tende a não dar conta desse contexto mais abrangente, né? Inclusive, mesmo pacientes tendem a se aproximar da clínica, né, e construir a sua fala ali, sem considerar necessariamente esses aspectos, porque já se pressupõe que eles estão de fora, que existem certas relações, né, certas questões que devem ser trazidas no contexto terapêutico. Então, e uma coisa pode ir reforçando a outra, né? Então, um pouco a partir disso que a gente começa, assim, essa conversa. Rai, quer comentar? Você que é expert em clínica. Bom, muitas conversas, né, assim, a gente pensa muito, fica pensando, conversando e pesquisando muito sobre isso a partir do que chega na clínica, né, a partir da experiência clínica. E isso começa também na pandemia, né, porque acho que é importante mencionar isso, que a gente vivenciou essa questão coletiva, né, que foi o lockdown, e isso já chegava na clínica, né? Muitas pessoas com uma preocupação com relação a isso, entendendo já que a pandemia já era uma reverberação, né, do colapso climático, porque está tudo interligado. Então, dessa época já percebia essa ansiedade das pessoas com relação ao que estava acontecendo e com a perspectiva de que isso viria a acontecer, né, mais vezes, eventualmente. E, e aí, dentro da clínica, né, uma dificuldade de acolher, porque no meu caso eu também estava vivenciando esse período da pandemia, né? Eu também estava confinada e tentando entender isso. Então, acho importante voltar, porque né, nos últimos anos todos fomos atravessados por isso, né? Por essa grande questão que a gente ainda está lidando com as sequelas disso, né? Que nos aconteceu. E aí, né, de lá para cá, eu fico pensando, penso que tem esse marco, assim, muitos outros eventos vêm acontecendo, e já acontecia antes, mas tem se intensificado, né? E parte das conversas, assim, com o Gustavo, né, do que a gente vai entendendo, vem disso de que dentro da clínica não tem esse espaço para escutar essas dores como algo como dores legítimas, né, como sofrimentos legítimos dentro de um contexto social, coletivo que a gente vive. A clínica ela não oferece uma estrutura assim dentro do CFP, dentro das formações, né, dentro dos preparos que a gente recebe enquanto psicoterapeuta para acolher essas questões.
E, muito embora, né, hoje o CFP, acho que a gente vai chegar nisso, né, em algum momento aqui, mas existe um preparo para catástrofe, né, para situações depois que elas já aconteceram. Mas não tem um aparato para a gente poder nos prepararmos com relação à nossa escuta, com relação a esse atravessamento, com, é, com esse acompanhar, com facilitar esse processo de escuta, porque essa questão ela está sempre de plano de fundo, né? Sempre ali. Tem essa grande questão, mas aqui as questões, é, as histórias, né, humanas e as novelas antropocêntricas é o que cabe dentro da clínica, né? Não tem esse espaço para discutir essas outras questões, porque na clínica não se pode falar disso. Então, tem esse entendimento, né? E, ao meu ver, enquanto profissional que nos firmamos ali no cuidado, né? É preciso sim que a gente amplie a nossa escuta e esse cuidado para o entorno, para o ecossistema, porque não, o corpo ele é um acoplado dentro de um grande acoplado evolutivo, né? Dentro de um planeta, dentro de um ecossistema. Então, a gente não está separado disso. E, enfim, né? Acho que você quer continuar? Uhum. Posso seguir aqui. Valeu, velho. Isso. A partir dessa percepção, né, de que há algo que precisa ser dito, ser relatado a respeito disso, né, e que por vezes não encontra nem espaço, nem a própria perspectiva que haja esse espaço, né. Então, isso foi nos mobilizando, tanto por perceber uma demanda nossa, e cada vez mais de pacientes também, né? Pessoas que, de alguma forma, a gente percebia que não era simplesmente sobre sofrer porque a Terra sofre, mas porque isso atravessava, de alguma forma específica, essa pessoa. Na história dela, isso aparecia em algum momento, em relação a alguma coisa. A gente vai exemplificar um pouco melhor isso. Mas isso nos desafiou e, ao mesmo tempo, convidou para compor com outros campos, né, e outros estudos. O primeiro deles, né, é essa ideia clássica já, de certa forma, né, que está mais difundida, de eco-ansiedade e ansiedade climática, né, que a gente pode pensar como a principal ecoemoção, né, nesse contexto mais recente, que tem sido mais difundida nessa última década. Um caso interessante, né, pensar que em 2019 houve um salto na pesquisa sobre esse tema, né, eu não sei se foi em 20, 21, que se tornou até acho que foi não, um pouco antes, nesse período, né, a palavra mais pesquisada, com a maior novidade de pesquisa, né, no Google. E isso teve relação, olha que curioso, né, com um relatório do PCC, que foi lançado em 2018, que falava que a gente tinha 12 anos para mudar, né, e reduzir drasticamente o uso de combustíveis fósseis. É tipo uma espécie de contagem regressiva. Então, isso teve um efeito ansiogênico, principalmente em alguns países europeus, muito forte, né. E nesse mesmo momento estavam tendo grandes incêndios, que em alguns contextos, na Amazônia, na Austrália. Então, foi um cenário, assim, que contribuiu para esse termo se espalhar. A gente não está vendo todos e todas aqui, né, mas levante a mão quem já sentiu ansiedade climática, por favor. Isso é ótimo. É sinal que vocês estão saudáveis. Ou que a gente está atento ao nosso entorno, né? Agradeço as participações. Porque eu faço essa pergunta porque, de certa forma, é um mal-estar um tanto generalizado, né? Acho que é muito frequente, mas o que que a gente faz com relação a isso, né? Talvez primeiro buscar essa definição um pouco mais apropriada, né? A Associação de Psiquiatria Americana, né, definiu em 2017 a ansiedade como medo crônico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto aparentemente irrevogável das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das próximas gerações, né? Quando a gente vê a quantidade de coisas que estão envolvidas nessa definição, né, começa, e isso foi aparecendo para a gente,
a surgir uma questão, né? O que está por trás, ou sob, né, underneath, sob esse estado ansioso, com o nosso presente e com o futuro da Terra, né? Afinal de contas, a ansiedade, ela só diz que está tendo um incômodo, né? Ela não fala exatamente o que que é isso, como que isso está aparecendo mais profundamente. E daí a necessidade da gente ir além desse conceito, muito embora ele seja importante, né? E aí aparecem outras coisas, né? Quando a gente pega a bibliografia, um conceito que já está também bem estabelecido, né? É a noção de luto ecológico, né? Se a gente está ansioso, se a gente teme para o futuro, em parte porque a gente teme perder coisas, né? Ou reconhecer que tem coisas que estão sendo perdidas, né? E a gente pode pensar que a nossa sociedade já tem dificuldade em lidar com o luto. O luto sendo entendido não como a sensação de perda, mas como a elaboração dessa sensação, né? Como a possibilidade, então, da gente, por exemplo, de uma perspectiva mais psicanalítica, né? É, criar uma nova percepção da vida em que aquela perda possa ser assimilada, né? Possa ter uma ressignificação ou uma simbolização a partir daquilo, né? Alguém levantou a mão? Acho que foi por causa da pergunta, né? E aqui eu coloquei a foto de um indígena Ronicoim, do Acre, após o incêndio, porque muitos estudos vão apontar o fato de que povos tradicionais, pessoas que estão vivendo mais com base na terra, né, agricultores também, tendem a ser alguns mais afetados pelo luto, né, justamente porque sua vida está tão intrinsecamente ali relacionada, a percepção disso é tão evidente, que são alguns dos que mais sofrem com esse estado. Então, ele pode vir, né, afetar meios de subsistência, locais de memória, afetos de uma pessoa, família, comunidade, né, que podem ser repentinamente destruídos por uma catástrofe, né, como um incêndio. Mas também pode ser uma resposta a mudanças ecológicas mais lentas, né, e graduais, e contínuas, né. Então, não necessariamente precisa ter um grande acontecimento para você sentir a perda de algo, né. E daí, a ideia de luto, né, é um desafio porque numa sociedade que a gente já não tem tempo para vivenciar o nosso luto, em que os nossos rituais de luto, né, foram em grande parte perdidos e esquecidos, né, e essa necessidade de se estar bem, né, e logo produtivo, né, já dificulta uma elaboração comum de luto. No caso do luto ecológico, a gente pode pensar que ele ainda é menos considerado, porque como é que se legitima e valoriza, né, aquilo que foi perdido quando isso não era considerado, não era amado, não era visto como um espaço importante, né? Tá certo. Então, a parte desse processo de lidar e elaborar o luto vem justamente da possibilidade da pessoa falar e reconhecer aquela perda. Esse é o princípio disso, com certeza, né? Na medida que isso é visto como algo legítimo e importante, né, você já pode começar um trabalho de elaboração mais profundo. Na nossa pesquisa, a gente ainda foi achando que esses conceitos, né, que já estavam um pouco mais colocados, ainda pediam algo mais, né, pediam um aprofundamento ainda maior. Daí aparece um conceito interessante que tem sido utilizado, de suspensão do futuro, né? Em trabalhos acadêmicos, isso aparece, algo muito parecido aparece como trauma do futuro, que a gente pode pensar que é uma espécie de paralisia né, do aparelho psíquico, digamos assim, diante dessa aparente intratabilidade da questão ecológica, né? E daí impossibilidade de existência como conhecemos no futuro próximo. Então, essa sensação de que não há nada a ser feito e que as coisas não podem continuar como estão, logo o futuro, de alguma forma, desaparece do horizonte, né? Tanto coletivo como da própria história pessoal, faz com que as pessoas se aproximem, muitas vezes, de um colapso, né? Um colapso subjetivo, porque elas vão perdendo a capacidade de projetar a vida, né? E fazer planos de longo prazo, né? De se preparar, de amadurecer, porque os processos da vida que vão trazendo amadurecimento, né? Então, eu acho que esse é um dos efeitos talvez menos comentados e mais importantes da gente olhar, porque por mais que a gente está vivenciando uma situação desafiadora, né, uma perspectiva muito ruim, a gente pode pensar de destruição, agora a gente está vendo isso para esse ano, né? Ao mesmo tempo, a forma como a gente assimila esse mundo novo, né, esses acontecimentos,
e a responsabilidade coletiva, de alguma forma, nisso, né? Ela é totalmente importante para a gente pensar como isso nos afeta no final das contas, né? Se a gente tem uma capacidade de ressignificar a nossa vida, né, nossos desejos, nossa perspectiva, a nossa história, como a gente conta, se ela tem uma relação com a Terra ou não, né? Tudo isso conta para poder justamente recriar, de alguma forma, né, esse horizonte, né, essa perspectiva de se planejar, de imaginar alguma coisa, de se ver vivendo para além do hoje, né? Então, eu acredito que um processo psicoterapêutico ele tem que prestar muita atenção nisso, né? A pessoa que está conseguindo se imaginar futuramente, o que impede ela? Como que questões da vida dela se misturam com essa dificuldade de ver o futuro, né? Como isso pode estar associado a algum, por exemplo, né, a gente pode pensar apego a um certo modo de vida, a um certo modo de consumo, enfim, isso aparece de formas diversas, né? Até um exemplo que esse é de logo mais o exemplo. Porque a suspensão do futuro está também relacionada, eu queria passar aqui, vai aparecer lá na frente. Na frente eu falo, então. É, Até aqui, a gente está vendo conceitos que estão circulando, não necessariamente no campo da ecopsicologia, mas que a ecopsicologia, de alguma forma, né, traz eles para essa conversa mais abrangente. E aí é importante a gente pensar que, geralmente, quando a gente tem uma intervenção, né, de saúde relacionada ao que a gente está vivenciando, ao El Niño, ao extremo climático, ela, quando acontece, que não é comum, mas quando acontece, ela fica muito relacionada às emergências climáticas, né, como a Rai já antecipou. Então, a gente pode pegar o caso aqui de Juiz de Fora, né, que o CRP fez um chamado para as pessoas participarem, para psicólogos participarem, né, de alguma forma atuando ali, né, e aqui não está toda a notícia, mas era uma atuação voluntária, né, de pessoas chamadas ali em cima da hora, para poderem, de alguma forma, né, acolher e receber essas pessoas que estavam perdendo suas casas, sendo afetadas, né? É, e a gente considera a importância disso, né? E acho que a gente entende também que, diante de situações que não eram previstas, né, é preciso reagir da forma que é possível, mas a gente pode problematizar, né? O quanto o profissional de saúde não tende a ser visto como alguém que está fazendo uma espécie de caridade também, né? Que vai lá ajudar as pessoas e oferecer serviço voluntariamente, como foi o caso. Mas quando a gente pensa que médicos, bombeiros, outros profissionais que estão atuando ali estão sendo pagos, né? E vão ter uma preparação mais específica para isso. Por que a psicologia não age da mesma forma, né? O quanto a dificuldade do campo ver a importância da terra nessa história, nessa relação que a gente está mencionando, não faz com que, quando aconteça algo assim, não haja o preparo, né? Então, é uma forma também da gente dizer que é preciso que a gente vá para além das situações emergenciais, né? Que a gente esteja pensando, atuando e se preparando para antes que isso ocorra, para que a gente não fique sempre no modo reativo, que vai ser o modo menos capaz de fazer alguma coisa a respeito disso. Não sei se Raik vai falar algo a respeito. Podemos seguir? Não, podemos seguir. Como que a gente tem buscado fazer algo a respeito, independente de estar tendo catástrofe ou não? E muitas outras pessoas, né? Buscando referências e estudos que levem em consideração essa relação. E a ecopsicologia é o campo que eu acredito que tem uma proposta, né, mais próxima disso, né, onde a gente encontrou muita ressonância de ideias, né. E aí entra o trabalho do Theodore Roszak, que é o autor que propõe o conceito de ecopsicologia, né. Ele é um historiador que justamente estava a contracultura, né. Esse é um conceito que ele propôs, né, que a gente utiliza para falar sobre os anos 60, né, a revolução cultural ali com relação a drogas, sexo, rock and roll, mas ambientalismo também, né? Tudo isso estava nesse caldo ali. E ele foi justamente estudar esse movimento para entender quais eram os seus aspectos deficitários, né, limitados, e quais eram os pontos que eram legítimos, né, as demandas importantes ali. E ele faz uma espécie de avaliação disso.
E esse estudo vai levando ele justamente para a questão ecológica. Ele vai vendo que é um dos pontos mais fortes dessa contracultura, né, mais importantes serem olhados com atenção. Para chegar nos anos 90 e propor, né, pensar um campo de ecopsicologia, né, um campo que se fosse transversal à ecopsicologia e à ecologia, à psicologia e à ecologia, né, que fizesse não só um diálogo, mas, né, compusesse, atravessasse os dois. E esse campo, então, ele partindo da ecologia, né, ele parte da compreensão de que a nossa subjetividade participa de um sistema vivo e é atravessada por ele, né. E se a gente observa um modo de vida capitalista, o seu funcionamento normal tende à destruição da habitabilidade do planeta, à destruição dos territórios, né, ou à redução das condições de vida. E ele vai apontar que isso é um aspecto que a gente poderia dizer até insano desse sistema, né, uma limitação de perspectiva muito grave, né. E aí ele traz até uma citação do Freud, né, ele vai dizer: não podemos estar justificados ao chegar ao diagnóstico de que, sob a influência de impulsos culturais, algumas civilizações, algumas épocas da civilização tornaram-se neuróticas, né? Mas depois ele vai afirmar na mesma carta: não tenho coragem de me levantar diante dos meus semelhantes como um profeta. Eu diria que hoje não é preciso ser profeta para apontar isso, né? Basta ter um certo bom senso. Ai, seu mic abriu. E aí ele justamente pega essa referência de repensar ou ampliar a noção de sanidade de povos indígenas, né? Ele bebe e teve esse contato, né? Esse estudo com eles, em especial o povo Lakota, para pensar que a sanidade ela passa necessariamente por relações de reciprocidade com os territórios que a gente habita, né? Porque a reciprocidade é um traço, né, que quando a gente pensa nos seres humanos, né, a capacidade da gente ser recíproco nas relações é fundamental para que elas sejam saudáveis, né? Tanto no sentido de oferecer aquilo, né, algo que se recebe, mas também colocar limites quando isso é necessário, né? Reciprocidade não diz só de dar, diz também de né, entender os limites dessa relação. E povos tradicionais tendem a ter uma compreensão muito mais ampla de reciprocidade, né? Incluindo aí as paisagens, os seres, os rios, né? E fazendo inclusive práticas, ritos, né? Alguma forma de materializar essa devolução, né? Aquilo que a gente pode pensar com o Nego Bispo, né? Quando ele fala que a terra dá, a terra quer, está falando disso, né? Da importância do nosso modo de vida, é, de, de alguma forma participar desse processo de vida maior, né? Não ficar a parte dele, muito menos destruindo ele. A gente pode pensar que isso dialoga, inclusive, com essa fala do Krenak, né? Quando ele vai dizer: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. No nosso divórcio, das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela nos está deixando órfãos, não só os que são chamados de indígenas, mas a todos, né? Essa fala ele fez no contexto do crime da Vale, né? Da destruição aí da barragem que submergiu o Atu, o Rio Doce, né? Que é o avô para eles. Então, é justamente essa ideia de que, ao tirar esse senso de que existe uma pessoalidade, existe uma entidade, um ser ali com o qual eu me relaciono, e não só um recurso que eu extraio, né? A tendência é cair em atividades extrativistas e na perda dessa relação matricial com a Terra, né? Que nos torna órfãos, né? Cada vez mais. O conceito de inconsciente ecológico talvez seja o conceito mais importante, assim, que o Rosek propõe no livro A Voz da Terra, né? A gente pode pensar que esse termo inconsciente, né, vem da psicanálise, principalmente, embora já existisse, foi Freud que sistematizou, expandiu essa noção, né? E o Rosek vai questionar um pouco, aliás, bastante, né, as bases do pensamento do Freud, mas sem romper absolutamente com isso, entendendo que o Freud partiu de uma física do século XIX, né, que via esses processos de entropia como a grande força do universo, né, não tinha uma compreensão da sintropia.
falando de uma forma muito simplificada aqui para vocês. E essa compreensão física do Freud fez com que a compreensão também da relação com a Terra fosse empobrecida, né? E essa, a ideia, enfim, de pulsão de morte, de uma tendência dos seres à morte, né? Eventualmente, o ser está vivo e ele vai envelhecer, ele vai morrer em algum momento, né? E essa tendência fazer com que a gente, subjetivamente, incorresse em atitudes ou destrutivas, né, ou contrárias ao nosso próprio bem, o bem dos outros, por de alguma forma estar reverberando isso, né? E aquilo que o Rosek propõe, então, é uma reinterpretação, entendendo que a Terra, ela vem de um processo de evolução cósmica, né? O próprio cosmos está se expandindo, se complexificando, e a Terra reflete isso de alguma forma, né? E nós vamos surgindo nessa história muito maior como um tipo de diversidade, né, dentro dessa diversidade de seres, como uma forma de estar no mundo, né, que participa e se adapta e reage o tempo todo, né, e se compõe com esse mundo. Então, não é algo que poderia estar à parte, né, entendendo que a própria mente humana é uma emergência dessas propriedades cósmicas, que está no universo a capacidade de ter mente, de pensar como a gente pensa. Não é algo diferente, divorciado dessa terra, né? Então, é uma outra compreensão de onde vem, de como surge a mente, né? E que vai se aproximando mais de uma leitura junguiana, até, quando a gente pensa de um inconsciente coletivo. Mas a proposta do Rosek é trazer mais esse aspecto evolutivo, né? E ele aponta que o Jung, ao longo do tempo, foi se distanciando muito disso, né? Se aproximando de uma visão mais abstrata ou idealista, né, em relação ao consciente coletivo, muito focado nos arquétipos, etc., né? E ele não está negando isso, né? Mas ele está buscando tensionar essa ideia, né? E levar ela, digamos, às últimas consequências do conhecimento ecológico que a gente tem, né? Do nosso papel, nossa relação com esse sistema. Ele vai dizer que o id, né, esse aspecto que o Freud diria que é mais básico, mais animal, humano, né, ele vai dizer que é um resultado do processo evolutivo em um planeta vivo interdependente, né, fonte não apenas de impulsos violentos, como a psicanálise pensou inicialmente, mas, antes de tudo, como uma inteligência ecológica selecionada por milhões de anos, né? Então, dentro de nós existe essa capacidade de se relacionar com a Terra e produzir formas de viver nela, né? E isso precisa ser, de alguma forma, potencializado, liberado, permitido de se acontecer, né? E o que ele vai argumentar no livro é que existe uma grande repressão contra esse inconsciente ecológico, principalmente na sociedade industrial, né? Basta a gente olhar para as escolas, tudo cimentado, sem espaço para as crianças correrem, brincarem de forma geral, sem relação com árvores, com bichos, enfim, né, um empobrecimento da experiência, já na escola, que é justamente uma fase fundamental nessa relação, né. E aí ele ainda vai dizer, né, o inconsciente ecológico é o repositório de um registro evolutivo que liga a psique a toda a história cósmica. A mente, longe de ser um desenvolvimento tardio e aberrante no universo de matéria morta, liga-se a esse universo como último estágio emergente na sua fronteira de desenvolvimento, né? Então, perceber essa relação entre a mente e a Terra abre um espaço para uma série de coisas, né? Por exemplo, ele vai dizer que Gaia está com uma febre, né, nessa situação toda. E nessa febre ela sonha com seus filhos mais sensíveis, né? Aqueles que uma vez já pisaram levemente no seu corpo. Então, a gente pode pensar o quanto os sonhos, enquanto dimensões nossas, né, que estão mais nesse nível do sensível, da percepção, não reverberam também esses processos terrestres de alguma maneira, né? Mas isso a gente precisaria de mais tempo para aprofundar. Já ainda mais para o final da fala, né, um dos conceitos que dialoga muito com o inconsciente ecológico é a noção de biofilia, né, que foi proposta pelo Edward Wilson, lá nos anos 80, e outros trabalhos se seguiram a partir disso, né. Ele vai propor que é uma tendência inata ou genética, né, dos seres humanos de buscar conexões com outras formas de vida e com a natureza, né. Essa afinidade é resultado de milhões de anos de evolução, durante os quais a sobrevivência humana dependeu de sua relação direta com o ambiente natural,
A gente pode pensar não só a sobrevivência, mas a capacidade de dar sentido, a capacidade de nomear, tudo isso teve essa relação de interesse e curiosidade com o mundo, né? E também é uma das explicações para os efeitos benéficos de estar em espaços vivos, né? A gente tem uma composição que recebe muito bem esses lugares, ao contrário dos sistemas urbanos, né, que tendem a gerar estresse, né, ansiedade, depressão, a gente conhece. E aí aparece um conceito interessante, assim, que não tem não foi oficializado na medicina, mas que não deixa de ser importante por isso, que é a noção de déficit de natureza, né? Que aparece nesse livro, A Última Criança na Natureza, ou A Última Criança no Selvagem, né, em inglês. Aliás, nas matas, in the woods, que é um conceito que vai falar sobre como a gente tem uma necessidade de ter um certo nível de relação com esses espaços vivos, né? É parte de um ser humano saudável estar em relação com esses espaços e que, principalmente as crianças, sofrem grandemente com a falta dessa relação, né? Então, ele vai falar como elas são as mais afetadas por esse déficit, de alguma forma, né? E pensar que as práticas de saúde, de educação, tem que levar isso em consideração, né? Esse é um dos livros que a gente vai estar abordando na formação que a gente está lançando logo mais, né? É um livro bem importante, eu diria. Por fim, aparece um conceito que é muito caro para a gente e que eu acredito que, à medida que ele for se desenvolvendo, né, a gente vai conseguir avançar mais também nesse trabalho, que é a noção de geofilia, né, que é a ideia de que, para além dessa tendência inata dos seres humanos buscarem se relacionar com a Terra, com a natureza, enfim, com esses seres, existe uma capacidade nossa de se vincular aos padrões da vida, aos territórios, né, a relações mais abrangentes, né, e de enxergar nesses territórios entidades, seres que precisam ser considerados, respeitados, né, e aí aquela ideia de recurso, né, vai ficando muito distante, né, e a proposta da geofilia vem muito de estudos antropológicos nossos, né, que a gente se perguntou, estudando alguns povos, né, o que que faz com que esses vários povos de várias partes do mundo tenham conseguido não só permanecer nos seus territórios por muito tempo, né, mas tornados eles ainda mais diversos, ainda mais resilientes, ainda mais bonitos, por que não? Ao contrário da civilização industrial e moderna, né? Então, fazendo essa pergunta, a gente foi tentar achar uma espécie de denominador comum, né? E esse afeto por um certo território e a capacidade de entender e se relacionar com as forças presentes ali, né, apareceu em todos os casos, né? E daí essa noção, então, de geofilia, né, como um amor, né, uma capacidade até de amizade com a Terra, mas não a Terra toda, necessariamente, né, com a geologia do planeta Gaia, apenas, mas com as dinâmicas terrestres que a gente consegue se relacionar, né? O que está no nosso entorno, a nossa capacidade de experienciar, principalmente, né? Isso parte do reconhecimento que a Terra é uma teia complexa de entidades, então, né, com agências com as quais a existência precisa ser negociada, né? Quando a gente vê vários processos, sejam rituais ou cerimoniais, né, de povos indígenas, essa capacidade de se comunicar com o território, entender o que ele está pedindo, e como melhor agir, né, é central, né, e daí é o papel que principalmente os xamãs desempenham, né, ou os pajés, enfim. E a gente pode pensar que esse afeto, né, é, melhor dizendo, quando a gente pensa, por exemplo, no papel dos afetos na mobilização das pessoas, né, a partir, por exemplo, da noção do circuito dos afetos, do Safatria, né, a gente pode pensar que os afetos, então, eles têm um papel muito importante em definir como a gente vive. Afinal de contas, é a partir deles que a gente vai colocando prioridades, desejos, né, a gente é muito mobilizado por isso. Escolhas políticas também, né? Então, esse afeto em questão, né, a gente entende que ele vai produzindo uma capacidade coletiva de aprender com o contexto ecológico, né, e de produzir formas de habitar os territórios que vão se adaptando e modificando ele em favor da continuidade e da melhoria das condições de vida, né? Então, a nossa conclusão no artigo que a gente escreveu passou muito por aí, né, de entender a importância de nutrir esse afeto, de identificar, de
conhecê-lo mais a fundo, né, e conhecer esse lugar para onde ele é direcionado, ou os lugares diversos, né, para justamente poder se fortalecer e ter uma atuação mais direta, para além de pensar em mudanças de consumo, né, de hábitos de consumo, ou estilos de vida. A gente está pensando numa relação mais profunda aqui, que não exclui outras coisas, né, mas que eu acho que tem sido um pouco considerada. Dito tudo isso, a gente chega um pouco nessa ideia da clínica Ecopsi, né, que é algo que a gente está propondo, né, é, entendendo que essa bagagem da ecopsicologia, esses outros conceitos, né, eles não estão sendo articulados, pelo menos no nosso conhecimento, né, com a possibilidade de ter uma atuação mais direta no contexto clínico, ou no setting terapêutico de forma geral, né, ou até mesmo no contexto educacional, né, mas esses insights, eles sinto que falta talvez uma estrutura ou uma capacidade de ligá-los com uma atuação mais prática, né. Rai também, quiser me falar algo, tenho a impressão que você... Então, logo mais. Tá bom. Tô falando muito, mas já vou encerrar a minha parte. É, a gente foi pensando como falar a respeito disso, né, e a importância de criar conceitos e propor formas de expressar coisas novas, né. E daí, esse emaranhado, né, da relação entre as questões humanas, né, sofrimentos e interesses, desejos que estão ali em jogo, junto com a destruição da Terra, e não só a destruição, mas relações também de regeneração, né, entendendo essas dinâmicas, a gente propôs a noção de sofrimento geopsíquico, né, para, ao invés de adicionar, né, aqui tem o sofrimento da pessoa nas relações humanas, adiciona-se a relação com a Terra, atravessá-las, né, entender esse emaranhado mesmo, para descrever a forma como a gente internaliza a erosão dos ecossistemas né, em relação aos nossos afetos, as relações de trabalho, perspectivas de futuro, né, e comportamentos diários, né, como isso vai absorvendo, replicando, se chocando, de forma muitas vezes inconsciente, né, com a degradação, a exploração infringida no planeta, né. Então, ampliar esse contexto que está sendo considerado, sensibilizar a escuta, né, trazer questões que tradicionalmente a gente não consideraria, né, que a gente deixaria de fora, até mesmo elementos de educação ambiental, né, muito embora a gente não vai dar aula para as pessoas no processo, é necessário, às vezes, apresentar conceitos, apresentar situações, afinal de contas, é tudo muito novo, é muito acelerado, né, as transformações que a gente está vivendo. Sim. É, então, a clínica Ecopsi é essa proposta que ela vai sendo também construída a partir dessas leituras do nosso artigo, né, da nossa pesquisa, e também, né, em consonância com esse livro da Mary Jane Rost, que é incrível, assim, Ecopsicoterapia, é um livro que foi traduzido, né, e lançado esse ano aqui no Brasil, mas é um livro que já havia sido publicado. A Mary Jane, ela fala nesse livro, né, a partir da experiência clínica dela. Ela é uma psicóloga junguiana, né, inspirada pela psicologia analítica e pela ecopsicologia, e muito atravessada pela questão climática, né, ela vai receber, a partir da própria vivência dela e do que ela percebe também na clínica, né, ela vai entendendo que a ecopsicologia precisa, né, ela vem como um campo complementar ali à psicologia junguiana, no caso dela, né, que faz essa união dessas duas abordagens, e ela amplia, né, a ecopsicologia, os conceitos da ecopsicologia para uma prática psicoterapêutica, né, uma prática que ela é uma prática que ela se estende, né, ela se alarga, né, ela está para além da psicoterapia centrada apenas no humano, mas uma psicoterapia que ela estende para além dessas fronteiras, né, considerando o mundo vivo, os não humanos, e os efeitos da questão climática, né. E aí é muito interessante, porque no livro ela vai trazendo vários casos clínicos, que ajudam, né, a dar
embasamento para essa compreensão da importância do alargamento dos sentidos e do aprofundamento dessa escuta, que ela é uma escuta que ela consegue também perceber os efeitos, tanto no corpo, né, das manifestações no corpo, como também escutar a terra, né, a partir dessas questões que as pessoas vão trazendo ali na clínica. E aí ela propõe a ecopsicoterapia, que é uma ampliação desse setting terapêutico. Então, ela faz ecopsicoterapia com os clientes fora da clínica, na floresta, nesses ambientes florestais, e com um cuidado muito grande em separar, né, a ecopsicoterapia da ecoterapia, porque a ecoterapia tem uma gama de recursos, de diversas atividades, de práticas, né, como banho de floresta, práticas de sensibilização no meio externo. Então, ela vai integrando algumas práticas ecoterapêuticas junto a conceitos da ecopsicologia nessa prática psicoterapêutica, que é essa prática expandida. E, bom, considerando que é preciso, né, ampliar esse contexto maior, né, de vida, que é a vida na Terra. Então, é um livro que a gente vai trabalhar com ele na clínica, né? A gente vai passar por alguns capítulos, vamos também entender e compreender melhor alguns casos clínicos que ela traz. E o que eu acho interessante no livro, é que ele é um livro curto, um grande esforço da parte dela de trazer e concatenar várias experiências práticas, mas é um livro que ele também tem algumas insuficiências, né, no sentido de que tem outras coisas que a gente pode explorar, e ela, inclusive, propõe isso, né, que ela propõe aqui a ecopsicoterapia, mas ela está para ser explorada, ela está para ser expandida, ela está para ser construída. Então, é um convite para a gente construir essas outras formas de fazer clínica. Você pode passar, por favor? Não, acabou. Momentos. Não. Acho que antes da gente entrar nesse próximo, eu só comentar assim, em breve também, né? O livro da Mary Jane, acho que ele traz uma contribuição fundamental, porque, de certa forma, ele lança essa conversa, né? Desde o início da ecopsicologia, a ideia de que essas ideias, né, poderiam ser aplicadas, já estavam sendo. O Rose aqui, ele propõe um conceito atuando junto com psicoterapeutas ali na Califórnia, nos anos 90, 80 já, mas por uma razão do destino, na verdade acho que por uma série de razões, a ecopsicologia tendeu a ir mais para práticas ecoterapêuticas, né, e não dá tanta sequência nessa reflexão teórica sobre a prática clínica a partir desses conceitos, né. Isso existe, né, tem um livro Ecoterapia que já iniciou essa conversa, que o próprio Rosa que ajudou a organizar, mas a gente vai percebendo que ao longo do trabalho da ecopsicologia, ou ela foi para essa linha mais comportamental, que tem a sua importância, tem bons trabalhos também, né, ou para uma linha mais de práticas, né. Então, o que a gente está querendo, né, e pensando aqui junto com a Mary Jane, é avançar um pouco nessa estruturação, né, de uma abordagem pensada para a clínica, né, que não é exclusiva para ela, mas que permita esse trabalho de psicoterapêutico, que leve em consideração a escuta, o sujeito, a história, a pessoa, né, e que possa dialogar com abordagens diferentes, né. A gente vê que as abordagens junguianas, de forma geral, são uma das que mais se aproximou da ecopsicologia, porque o Jung, de fato, ele já prefigura um pouco essa figura do ecopsicólogo, né? Ele se aproximou muito disso, mas ao mesmo tempo ele, por exemplo, não tinha como saber sobre a teoria de Gaia, né? E várias outras coisas que foram caminhando no pensamento ecológico. Então, de fato, tem uma novidade interessante aqui para a gente pensar junto, né? E a nossa ideia, então, é fazer uma formação que a gente possa ler partes-chave desse livro, né? Conhecer esses conceitos e alguns outros que a gente
não coube aqui, né, mas que a gente pretende trabalhar, e ao mesmo tempo fazer práticas ecoterapêuticas, né, para equilibrar um pouco isso, né, para a gente poder praticar, poder conhecer um pouco melhor, e ao mesmo tempo se aprofundar, se ouvir, né, e ter um pouco mais de, eu estou com a palavra estrutura na cabeça, né, mas de coesão na nossa forma de trabalhar diante desses desafios, né. E aí a gente queria convidar vocês para a gente fazer uma breve prática, assim, bem rapidinho. Justamente, já acho que dando um pouco do gostinho do que a gente está falando aqui, né? Peço para vocês se sentarem bem confortavelmente, voltar para a respiração, podem fechar os olhos, e sentindo o ar que chega, e nesse processo de respirando, quando vocês sentirem o ar entrar, peço que vocês pensem em um lugar seguro, um lugar que vocês conheceram, um lugar que vocês já imaginaram, um lugar de brincadeira, né, num tempo que passava mais devagar. E vão reparando esse lugar, né, vão olhando o que aparece, né, onde vocês estão. Vocês reconhecem ele de alguma lembrança, né, o que é familiar ali, o que vai surgindo, o que aparece. E aí vocês podem se perguntar também, o que você vê nesse lugar, né? Como que você descreveria o que você vê? Tem seres, tem animais, pessoas. Que sensação que esse lugar te provoca? Traz consolo, amparo? Será que algum receio? E o que você fazia nesse lugar? Ou faz? Como que você atua ali? O que ele te convida? E agora que você reconheceu e observou melhor, pode ir despedindo desse lugar aos poucos, agradecendo, e retorna para sua respiração, que vai sentindo a ponta dos dedos, voltando para o corpo, e vamos voltar aqui. Bem-vinda, bem-vindas. Seja para onde vocês foram. E eu queria te convidar vocês para escrever no chat, ou melhor, vamos abrir, né, para falarem um pouco sobre esse lugar que vocês visitaram, tá? Podem ficar à vontade. Tranquilo. Voltando agora para a prática, né? Alguém sentiu algo que queira compartilhar, ou percebeu algo interessante que para trazer aqui para a gente? Quer falar um pouco desse lugar? Vou dar sequência, então, e a gente vai ter um outro momento, caso surja algo que vocês queiram compartilhar, tá? Mas essa é uma prática que já leva em consideração justamente como lugares nos afetam e vão deixando marcas e lembranças na nossa vida, né? Muitas delas que vão compondo quem a gente é, que a gente carrega com a gente, né? E por razões diversas, esses lugares podem retornar, né? Pode ser uma prática, como a gente fez, mas pode ser um cheiro, pode ser um outro lugar que recorda, pode ser um acontecimento, né?
e tudo isso vai evocando esses lugares que vão nos constituindo de alguma maneira, né? Essa é uma prática que a gente propõe aqui bem brevemente, né, para ilustrar um pouco do que a gente tem trabalhado, que, para além da prática clínica, que a gente já atua, né, a RAI principalmente há bastante tempo, como que a gente consegue expandir isso, né, tanto como a gente trouxe, né, nesse olhar clínico, mas também fora do setting psicoterapêutico, né. Então, a gente está estruturando, né, nos últimos, acho que no último ano aqui, no sítio que a gente se mudou, né, que é o sítio Terra Floresta, que a gente veio pensando justamente em como expandir esse trabalho, né, a partir da atuação em um lugar específico. Quando eu fiz essa experiência que eu propus a vocês agora, eu pensei num córrego que passa aqui na Matinha, no fundo, né, foi o lugar que me ocorreu. Então, a gente está justamente buscando construir esse vínculo, né, e a partir dessa compreensão de que se vincular a territórios é uma forma de buscar tanto compor relações com outras pessoas, com outros seres, né, e formas de cuidado desse lugar, né. E entendendo que as práticas terapêuticas, elas tendem a se aproximar cada vez mais das práticas de regeneração, né, já que essa saúde é tão indissociável, né, e a gente tem feito isso a partir daqui no interior de Minas, né, com práticas ecoterapêuticas. A gente fez um banho de floresta esse tempo que foi muito lindo. Bia, se for assistir aí, olá, fez com a gente, né, com a partir da agroecologia, né, e agrofloresta, que são práticas que a gente gosta muito e tem estudado, e de mutirões, né, que é uma maneira também de reunir as pessoas para um propósito comum, né, para além de sair e tomar uma, ou para além de outras sociabilidades que por vezes não permitem que a gente tenha certos afetos, certas relações com a terra ali também, né? Aí quer dizer algo? Sim, eu quero trazer esse ponto, né, que você acabou de falar sobre esses encontros, né, que não sejam centrados apenas em rolês, né, mas que a gente possa também desenvolver outras formas de estar com as pessoas queridas. Eu penso também que a proposta da clínica Ecopsi também é uma proposta de uma construção comum, né, de estar com outras pessoas que têm esse olhar sensível, né, um olhar sensível comum, como o de muitas pessoas que estão aqui, eu acredito eu, interessadas nessa temática, e que por vezes não encontram esse espaço, né, em certos contextos. Essa questão, ela acaba não tendo não existe uma certa abertura, né, para se falar sobre. Então, a proposta também é que a gente possa encontrar esse espaço, tanto aqui da comunidade, né, onde aterrar, para ser esse espaço também de trocas, para a gente poder falar sobre como nos sentimos, como somos atravessadas, né, por essa questão, e não nos sentimos tão sós, né, por vezes tão sós ao olhar para tudo isso e ser atravessados como, né, eventualmente somos. Então, acho que esse também é um ponto que a gente propõe aqui, e, e eu acredito mesmo que é nessa união com as pessoas, né, nessas construções comuns, que a gente vai se sentindo mais pertencentes, né, e com a possibilidade de esperançar mais, né, por essa esperançar pela regeneração, pelo cuidado, pelas relações e pela perspectiva, né, de continuidade, seja de qual for, né, cada um no seu território, mas a gente se une aqui do jeitinho que dá, como é possível, graças a essas tecnologias que a gente critica, mas que também nos aproximam e que são fazendo bom uso, acho que é muito importante. Acho que é isso. Muito bom. Vitor, Só antes de abrir, sim? eu queria só mencionar, né, a gente falou da gente, de ter vindo para a Terra, e está morando aqui, mas eu entendo que tem várias formas da gente se relacionar com os territórios, né? Não necessariamente saindo da cidade, mas perpetualmente, mas de repente saindo
de vez em quando, né? Visitando outros lugares, entendendo o que lugar que te chama, né? Que espaço, que povo, porque esse espaço geralmente tem uma história, tem uma população ali também, né? E aonde você deseja estar atuando, onde faz sentido, né? Pode ser na calçada da sua casa também, mas pode ser na floresta mais próxima da sua cidade, que está sendo desmatada, né? E esse contexto e essa forma de atuação é sempre muito diversa. Mas a gente percebe que, em comum, existe esse chamado, né, para estar nesses espaços e para a gente estar fazendo isso de uma forma mais coletiva. Bem, agora a gente tem mais uns minutinhos e a gente quer ouvir vocês, né? Tanto falando da atividade, mas também impressões, percepções, crises, né? O que tiver presente aí para vocês trazerem, tá? Vamos deixar uns 20 minutinhos para isso, então fica à vontade. Obrigado, gente. Psi Vitória, levantou a mão? Fica à vontade. Oi, posso falar, gente? Vou abrir aqui minha câmera. Um instantinho. Oi, vocês estão me vendo? Gente, assim, eu queria, na hora que vocês proporam esse exercício, né, eu não consegui falar direito porque o computador estava quase descarregando, aí eu corri aqui, mas sou psicóloga, né, prazer, Vitória. Estou falando aqui do Ceará, de Fortaleza, e nessa visualização, né, que a gente teve, eu me teletransportei muito para a minha antiga rua, né? Uma rua que eu vivi a minha vida inteira e que foi a mesma rua que a minha mãe cresceu e que os meus avós vieram, né? Quando estavam começando a ter os filhos, né? Quando eles saíram do interior aqui do Ceará e vieram para Fortaleza. E nessa rua é, é uma rua em que a minha mãe e os amigos dela plantaram a grande maioria das árvores que estão lá. Então, eu cresci lá, né? Eu conheço várias espécies de árvores, de plantas que tem. Brinquei muito nesse mato e hoje, né? Assim, nessa rua tem a clínica que eu atendo e tenho essa relação gigantesca, né? Com o espaço, com as pessoas. E aí me atravessou muito porque na semana passada, assim, eu sou psicóloga junguiana e venho estudando a ecopsicologia também, né? Estou fazendo uma pós-graduação em psicologias indígenas, então tudo está muito entrelaçado, sabe, para mim. E aí, na semana passada, eu estava com um caso, né, de uma paciente minha que ela estava falando, mas eu estava sentindo que não. A gente ali naquelas quatro paredes, sabe, não estava cabendo, não estava dando certo. Eu senti ela sufocada, eu estava um pouco sufocada também. E aí eu dei essa sugestão de a gente ir para a rua, né? Justamente para essa rua, para esse canteiro específico. E mudou muito a perspectiva, né? O rumo da própria sessão, né? A gente estava falando muito sobre isso de movimento, então ter saído desse lugar, dessas quatro paredes, e ir para o ambiente, ir para essa rua, que também é uma rua próximo aonde ela mora, né? Que ela cresceu, vendo, vivendo, ampliou um pouco, né? Trouxe esse olhar do, nossa, esse movimento aconteceu aqui na prática, né? Eu estou pensando sobre isso, eu estou sentindo isso, estou me perguntando como viver isso, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo, mesmo não sendo tão, não estou dando grandíssimos passos, literalmente, mas estou dando também. E aí eu trouxe, né, essa história para ela, de que eu cresci naquela rua, eu cresci com essas árvores aqui, minha mãe cresceu com essas árvores, então, quando é minha história também, né? E eu aprendo com ela, aquela visão dela, e acho que a gente se ajuda, a gente se aprende, se alimenta também. E eu vejo que é muito esse lugar da clínica, né? Não só da clínica, né? Mas do que eu sinto na psicologia, né? Da gente começar a pensar não só uma psicologia
Como é que eu posso dizer? Não só pensando na doença, né? Mas no que é esse cuidado, e que esse cuidado está muito perpassado por esses territórios. Então, é isso. Eu ia até deixar o convite aqui, eu posso mandar no grupo, se vocês quiserem, claro, né? De enviar um livrinho pequeno, que o nome é Psicologia das Florestas, né? Que quem fundamentou foi a Regiane Kaigang, né? Que é uma psicóloga do povo Kaigang, lá do sul. E a gente tem tido, né, nessa pós aulas com ela e eu tô, assim, encantada por tudo que a gente vai aprendendo. Então, se vocês tiverem interesse, só falem que eu mando também. Com E certeza. aí, e gostei muito da prática, assim, porque não curiosamente, né, tô trabalhando em frente, não consigo, não saio desse meu território. E é isso. Obrigada. Obrigado, Vitória. É muito bom te ouvir, né? Porque a gente vai percebendo que essa demanda vai chegando de uma forma ou de outra, né? Às vezes de nós mesmos. A gente também busca expandir esse setting, né? Muito legal. Gente, eu só peço um segundo, vou interromper essa conversa boa que a gente começou, pelo seguinte, eu não apresentei o último slide. A pressa era tanto da gente conversar, a gente adora uma prosa, e é o slide em que a gente falava um pouco do trabalho que a gente está propondo, né? Inclusive, falando de trabalho, né? Vitória, mande sim o livro, por favor. Super interesse aqui. Justamente o que a gente tem proposto né, mais recentemente, que é pensar, então, como que a gente consegue se capacitar, né? E aí a gente se inclui nisso, a gente quer se capacitar mais nesse processo também, né? Dessa um tanto mais horizontal, considerando que a gente está, então, desafiado pelo antropoceno, pelo super El Niño, por esses extremos que vão chegando e que vão dando, acho que, mais motivos para a gente beber da ecopsicologia e de outras práticas, de outros saberes, né? Acho que a ecopsicologia é um nome, né? Tem saberes tradicionais, saberes indígenas diversos, que, inclusive, inspiram a ecopsicologia e vão para além dela. Mas como que a gente consegue, então, a partir desse acúmulo, desses conceitos, desses casos, né, que a gente vai estudar também, pensar uma clínica ecopsi, né, ou uma abordagem que complementa as abordagens diversas que já existem hoje, né, que não buscam substituí-las, mas, né, aumentar esse contexto e, ao mesmo tempo, permitir algum tipo de estruturação de trabalho, né. Então, a gente propôs uma formação que é aberta para profissionais de saúde de campos diversos, educação, artistas, mas que tem esse olhar clínico, né, e que não capacita ninguém a clínica por si só, né, ela é clínica na medida que você já tem um trabalho clínico. E nesses encontros, a gente pensou em congregar, né, práticas ecoterapêuticas, como que a gente fez hoje, mas com mais tempo, com mais aprofundamento, e estudos tanto do livro da Mary Jane, quanto alguns pedacinhos do artigo que a gente escreveu, que a gente entende que atualiza um pouco a proposta dela, e apresentando conceitos diversos, como os de hoje, com mais tempo também, né? E, por fim, isso é mais ou menos uma estrutura mensal, né? Ecoterapia, 2 encontros de estudo, e o terceiro, uma prática de discussão em grupo, né? Uma ecovisão de casos, né? Tanto casos que a gente está trazendo do livro, que a gente já teve, né? Na nossa clínica, mas também a ideia é que as pessoas vão contribuindo e ao longo dos encontros tragam também os seus. E a gente está propondo aqui, quem participou aqui hoje, está aqui com a gente, de ter um cupom de desconto, né? Então, quando for fazer inscrição e mandar pagamento, que seja, mandar o Aterra e aí ter 10% de desconto para quem está participando da comunidade, que a gente está compondo aqui. A ideia é favorecer, né, essa participação e da gente ir encontrando formas de trabalhar junto, seja essa formação, seja com rodas de acolhimento e outros trabalhos possíveis, né? E também estamos abertos para quem quiser nos procurar para conversar mais, para ter um encontro, a gente adora trocar ideia e construir isso junto, que é um movimento, né? E não, a gente não vai fazer nada sozinho. Isso. Dito tudo isso, feito o convite, né? Quero continuar ouvindo vocês, a gente tem mais aí uns 15 minutinhos, tá bom? E vamos lá. Andréia levantou a mão, pode falar.
Isso. Boa noite novamente. Adorei ouvir vocês, as práticas. Estava com a câmera fechada, né? Falei no chat, estou aqui trabalhando, trabalhando um pouquinho em casa. Eu trabalho na assistência social, sou servidora pública municipal, trabalho no CRAS. Eu penso muito como levar isso para as políticas públicas, né? Não atendo em consultório clínico. Fiz uma formação em ecopsicologia pelo IB, no estilo de aperfeiçoamento, só 124 horas. E tenho um projeto chamado Boca da Terra, onde eu dou algumas aulas de alguns cursos de alimentação viva. Sempre me interessou muito essa coisa da alimentação, e eu fico pensando como que a alimentação poderia também ser um caminho para essa ligação com a terra. Uma prática de regeneração mesmo. O meu primeiro trabalho, antes de passar no concurso da prefeitura, foi numa empresa chamada Vigilantes do Peso. Então, mesmo eu tendo saído de lá, eu me interessei por alimentação, comecei a pesquisar bastante, cheguei no vegetarianismo, no veganismo, hoje na alimentação viva. E, na verdade, eu só estou compartilhando assim, as várias possibilidades, né, dessa reconexão com a terra. E pensando numa alimentação que se baseia em sementes germinadas, em brotos, em alimentos in natura, que não passam por nenhum tipo de processamento da agricultura industrial, preserva a agricultura familiar, o solo. Acho que é uma forma também, porque assim, eu lembro quando eu fiz a formação em ecopsicologia, que eu agradeci o Marco, porque naquele momento, finalmente, eu me senti psicóloga. Mesmo eu trabalhando já, eu tenho 55 anos, né? E mesmo atuando na área há muito tempo, eu não me sentia assim fazendo alguma coisa que tivesse realmente sentido para mim. E a ecopsicologia, assim, eu sempre fui muito encantada pela Terra desde criança. Era uma coisa instintiva. Quando eu estava precisando me sentir elaborar alguma questão, eu ia realmente para a Terra. Meu pai sempre criou muitos animais, plantas, horta, então era muito comum eu estar nesse ambiente. E hoje eu vejo assim que às vezes eu penso, mesmo sem ser nutricionista, imaginando isso que a Vitória falou de ter saído das quatro paredes, como que poderia talvez trabalhar ecopsicologia dentro de uma cozinha solidária, por exemplo. E só para fechar mesmo, recente, eu sou de Belém, estou em Belém, sendo que eu voltei há um mês, estava no Rio de Janeiro fazendo um curso de alimentação viva, o básico e o avançado lá no projeto Terapia, que funciona na Fiocruz. Então, eu estou cada vez indo mais nessa direção, né? Quem sabe até faça atendimento clínico mais para frente. Mas como eu tenho essa relação muito com atendimento para o público em situação de vulnerabilidade social, eu penso muito nessa coisa de política pública e esse trabalho que eu tenho mais pessoal, né, do projeto Boca da Terra, que é inspirado no projeto Terapia lá da Fiocruz. Era isso, gente. Que Gratidão. legal, Andréa. Obrigado. Muito instigante isso que você propõe, né? Pensar com a psicologia num espaço outro, né? Inclusive com esse viés solidário, né? A questão da alimentação ela é muito central, porque é uma das formas de relação mais cotidiana que a gente tem com a Terra, né? Que afinal de contas ela está circulando, né, a gente o tempo todo. Então, muito, muito bom te ouvir. Obrigado. Quem vem? Temos mais uns minutinhos. A gente começou um pouquinho depois, eu vou esconder um pouquinho.
Gabi? Acho que sou eu que tô com a mão. Isso. Acho que sou eu que tô com a mão levantada, né? Agora. Eu sou de Recife, eu sou psicóloga e atualmente eu atendo somente online. Então, não tenho esse privilégio de ir para a rua e ver as árvores que a Vitória falou. Vocês fizeram esse exercício e eu fui levada para um lugar na minha infância, que era no sítio, na casa do meu avô, no interior, que fica a 6 horas daqui. E todas as férias a gente ia para esse lugar. E eu voltei para ele e me vi no terreno lá, sozinha, completa. A princípio eu pensei, né, que eu estava completamente sozinha, brincando com areia e passando por baixo das árvores e criando histórias ali. Eu nem sabia nem o que estava. Não existia nenhum mundo para além daquele mundo ali. E me veio essa memória e logo lembrei, fui me conectando com as coisas que vocês falaram e pensando, né? Mas eu não estava tão sozinha assim, né? De alguma forma tinha uma relação de afeto, de amizade, de amor com as árvores, com a terra, com a areia. Ficava horas brincando com as panelinhas e com água, né? Que água também é vida, né? E pensei nisso, e agora, hoje, eu moro num apartamento em Recife, num bairro que é mais para a periferia, e com isso tem pouquíssimas árvores. E cada vez que tem uma árvore, todos os dias que eu passo na rua eita, mais uma árvore que foi embora, mais um verde que está indo embora, e fico pensando como se conectar e manter essa conexão e criar afeto e amizades com a Terra, com o cosmos, com a natureza, estando dentro de um apartamento. Como fazer isso dentro de um apartamento cercado de cimento por todos os lados? E acho que isso é uma das coisas que me fazem querer estudar ecopsicologia, ecoterapia. E acho que é a primeira aula que eu estou assistindo sobre o tema com vocês e foi muito massa. Eu adorei a aula de vocês. Me inspirou bastante e me fez ter anseio demais. Obrigada. Que legal, Gabi, obrigada por compartilhar. É interessante, né, que esses exercícios, né, como o que a gente propôs, nos leva, é muito comum levar para esse lugar da infância, né? Eu fico, sempre me impressiona, assim, como um exercício de visualização que nos arremete a um lugar verde, né, um lugar de amor, nos leva para a infância, né? A infância é um lugar muito precioso, né? Muito importante, em que a gente vai levar essa infância para por toda a nossa vida, né? E esse lugar da temporalidade, né? Quando você foi falando assim das brincadeiras, né? Na areia, nas panelinhas, o tempo ele parece mais alargado, né? É uma outra temporalidade, muito diferente da temporalidade que a gente vive hoje, aceleração, vida adulta, né? Também, mas as demandas dentro desse sistema que a gente está inserido agora, cada vez mais, inevitavelmente. Mas essa visualização também, hoje, a gente exercitando aqui, né, conversando sobre a aula, a gente fez esse exercício e me levou também para esse lugar da infância. Então, eu queria compartilhar com vocês isso, que me fez me ligar com, né, instantaneamente eu fui para um lugar, transportada para um lugar que eu cresci num bairro, aqui na cidade, mais periférico também, que fazia divisa com a roça, né? Então era um bairro rural, tinha muitas árvores, muitos pastos, tinha florestas, e eu brincava muito nas árvores. E aí eu lembro que tinha muitas frutas, e fazia tinha um pomar numa fazenda específica que eu ia brincar, e tinha uma divisa com uma plantação de cana. Então, eu lembro, acessei essa lembrança da infância de olhar para a plantação e achar bonito, assim, aquele monte de cana, e ao mesmo tempo poder subir nas árvores, e eu tinha muito medo de descer, então eu ficava muito tempo lá em cima, brincando, imaginando, fantasiando, olhando para o céu, até descer, e aí descer era sempre um grande desafio. Então, eu consegui acessar até esse tipo de sentimento hoje, assim, essa sensação do medo, mas do tempo, da felicidade, do amor, da beleza. E isso é uma coisa que a gente eventualmente vai conservando dentro da gente, né? No sentido de que isso está aqui dentro.
é importante acessar, né? Eu acho que até um do que a gente propõe na geofilia, né, o conceito que o Gustavo apresentou, eu acredito que tenho estado cada vez mais convencida de que a gente acessa esse amor pela terra a partir do momento que a gente também consegue acessar isso que a gente viveu na infância, né? Esses lugares geopsíquicos de amor que a gente conseguiu acessar na infância. É por essa relação com a infância, né? Nesse reconciliar com a nossa infância, digamos assim, né? É que a gente pode também ter esse potencial de acessar esse potencial pleno, né? Que dentro da psicologia humanista, acho que vai muito de encontro também com a ecopsicologia. Enfim, senti de compartilhar isso aqui com vocês. Queria saber se mais alguém também acessou, né, algum lugar da infância, ou, enfim, não só esse lugar da infância, mas um lugar que foi importante na história pessoal de vocês. É sempre muito bom ouvir esses compartilhamentos. Enfim, quem quiser compartilhar, né, fique à vontade. Gente, essa pergunta é muito bonita, mas eu fiquei tocada pela pergunta da Gabriela de como é que se faz para se reconectar, conectar um pouquinho dentro do apartamento, né? Com a natureza. Acho muito difícil também, porque né, tá por isso que acho que vocês também viveram no apartamento, né, há pouco tempo. E aí saí, vivo no motorhome. Na verdade, hoje eu tenho planta de plástico, porque nenhuma vive aqui, sinto muito. Em movimento, né? Eles não aguentam. Mas dentro do apartamento, eu vi que você tem plantas aí. E acho que é isso, né? Tem plantas para cultivar, a gente tinha uma composteira, os meninos também tinham, que a gente que fabricou com balde mesmo. E aí acho que tem a ver com o que a Andrea falou sobre alimentos, porque aí a composteira é para alimento, para coisa orgânica, né? E acho que é um jeito de separar, de fazer a separação dos seus resíduos, de pensar sobre isso, de pensar também, porque a gente vive num apartamento muito alienado do que a gente produz, de onde vem essa água que está vindo, que está caindo aqui, onde que vai o lixo que eu estou produzindo. Acho que são coisas que vão sendo possíveis de ser feitas, acho que até me incomoda muito. Aliás, eu adorei a aula, gente. Incrível, perfeito, vocês são incríveis. Acho que tem pouca gente falando sobre isso o tempo inteiro, assim, a gente está vivendo, sofrendo na pele, né? Os efeitos das mudanças climáticas e a gente não tem espaço para falar, então vocês estão fazendo um trabalho muito necessário. Aí voltando aqui, esqueci. Falei, o que me incomoda é a gente falar que tem que reflorestar florestas. Assim. Sendo que a gente vive em cidades, quais são as florestas que a gente, sabe, tem ao redor, são muito poucas, a gente tem que reflorestar as cidades. Você trouxe um assunto que talvez você saiba, né, Gabriela, de dar nome, que é isso, né, os centros das cidades são arborizados e as periferias não são. Isso tem nome também, acho que também racismo, como que chama? Racismo? Tem Racismo ambiental. Racismo ambiental, eu ia falar cultural ambiental. Enfim, tá. Acho que é isso tudo. Gostaria de estar com vocês na formação também, mas não sei se vou conseguir, mas eu gostaria muito. Tá incrível o trabalho, foi muito bom estar com você. Valeu, querida. Angela é uma amiga querida. Se está circulando um Brasilzão aí com o Eric. Escalando, eu fico pensando, acho que a geofilia de vocês está muito nas montanhas ultimamente, né? É bonito de ver essa firmeza. Agora a gente está no Ceará, tem uma galera do Ceará aqui, a gente está em Viçosa, na serra aqui, um climinha impressionante. O Ceará, um climinha de serra, que alegria. Quanto tempo eu não senti um friozinho. Tá nas montanhas, está nos mares também, assim.
Tem muito frio no Ceará. Para mim, pelo menos, né? Morro de frio, porque eu sou acostumada com calorzão. Mas eu amo. As serras aqui são belíssimas. Desculpa, viu, Ângela, te interromper, é porque me empolguei. Legal. Gente, eu quero agradecer vocês por estarem aqui até essa hora, esse assunto que não é fácil, mas que também nos permite ver tantas possibilidades, né? Tantos caminhos que vão se abrindo. E acho que isso que nos anima, né? Nos empolga. E a gente quer estar com vocês, seja na formação, seja em espaços futuros que surgirem, seja numa conversa possível, né? Quando vocês tiverem esse interesse e a gente puder estar junto, vai ser muito bom. E construindo essa saúde ampliada, né? Que entende o papel da Terra como central para a gente poder estar bem, para a gente estar feliz, se realizar, né? E que entende que falar sobre isso é o início, né? É muito importante. Então, a gente está buscando fazer isso, abrir essa conversa e estar mais junto de quem está sentindo algo parecido e de se aproximar, né? Vamos junto. Aí, quer comentar? Obrigada, pessoal, né, meninas aqui, pela partilha de vocês, né, por estar aqui com a gente até esse horário. E seguimos por aí, né, estamos aqui na comunidade, abertos para a gente trocar, abertos também para propor outras coisas, articular coisas também em parcerias, né. Então, nos contatem aí, quem quiser, e estamos lá no grupo também, né, acho que é o grupo que a nossa ideia é movimentá-lo. E em breve também a gente deve lançar mais outras propostas de encontro, de aula, de roda de acolhimento também. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa noite, uma boa semana. Até para vocês. Um abraço. E vocês estão na comunicação ou eu estou preocupada? Não sei. Ah, tá tranquilo, a onça tá lá. Tá lá na mata. Regina. A gente já tá fazendo amizade com ela aos poucos. Vai dar certo. Não faz. Valeu, gente. Beijo. Valeu, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada, viu? Até logo. Prazer conhecer vocês.